Olá pessoal, hoje eu trago para vocês duas questões de equilíbrio químico. Essa primeira questão ela é conceitual, ela é antiga, né? E vai servir para a gente discutir alguns pontos aqui interessantes. Então, diz assim, é uma questão antiga, né? Fora um tanto quanto do padrão do IME hoje, mas que serve aí como uma ideia de estudo, né? Então vamos lá. Que pode influenciar, né, na constante de equilíbrio de uma reação química? Bem, a resposta direta é a temperatura. E isso foi muito estudado por um dos criadores pai da fisicoquímica, né? Que foi Van Hoff. O que ele estudou? Ele estudou exatamente a dependência da constante de equilíbrio versus a temperatura. E a equação matemática foi a seguinte: a derivada do logaritmo neperiano da constante de equilíbrio dividido pela derivada da temperatura é igual à variação da entalpia padrão dividido por RT ao quadrado. Ok. Essa foi exatamente a forma em que você estuda da relação entre a constante de equilíbrio com a temperatura. Ora, vou desenvolver, né, separando as variáveis. Então, nós temos o seguinte: temperatura eu vou colocar numa ponta, a constante de equilíbrio na outra. Então, eu tenho derivada do logaritmo da constante de equilíbrio é igual a ΔH padrão dividido por RT ao quadrado vezes dt. O que eu vou fazer? Coloco integral de um lado, integral do outro. Para uma constante de equilíbrio que eu vou chamar constante de equilíbrio 1, eu vou ter T1. Equilíbrio 2, eu vou chamar de T2. Então, a minha primitiva vai ser ln de K, então ln de K2 menos ln de K1. Dessa integral, eu vou considerar que o intervalo entre as temperaturas, o ΔH fica constante, e o R é a constante dos gases ideais, então sai da integral. Eu vou ter ΔH padrão dividido por R. Integral de 1 sobre T ao quadrado dt. Ok. ln de K2 sobre K1 é igual a ΔH padrão sobre R. Ora, vou colocar o T ao quadrado para cima, T elevado a menos 2, mais 1, eu estou encontrando a primitiva, menos 2 mais 1, que vai de T1 a T2. ln de K2 dividido por K1. Observem que isso aqui virou uma matemática pura, né? Que vai de menos 1 sobre T, de T1 a T2. Diante disso, ln de K2 dividido por K1, na verdade, o nosso problema acabou, né? ΔH padrão dividido por R, menos 1 T2, menos com menos mais 1 T1. Eu organizando essa equação, eu vou ter ln da constante de equilíbrio 1 dividido pela constante de equilíbrio 2 é igual
ao ΔH padrão. Toda vez que eu falo de padrão é 1 bar e 25 graus Celsius, dividido por R. O R aqui eu utilizo 8,314 Pascal metro cúbico, mol Kelvin, que multiplica 1T1, desculpa, 1T2 menos 1T1. Está aqui a equação que relaciona a constante de equilíbrio a diferentes temperaturas, ou seja, mudou a temperatura, muda o valor da constante de equilíbrio. Ok? Perfeito. Vamos à segunda questão de equilíbrio químico. E ao longo dos vídeos eu vou postando em novos exercícios, ok? E no final aí a gente vai ter uma gama bem bacana de exercícios de equilíbrio, tanto quanto as outras partes da química. Então é o seguinte, uma amostra de IBr, brometo de iodo, de massa. Então, dados da questão, dados. Então você tem aqui o IBr, o brometo de iodo, a massa é 8,28 graminhas, né? É aquecida até uma temperatura de 227 graus Celsius, o que corresponde a 500 Kelvin. Em seu recipiente, há um volume de 0,25 litros. Decompondo-se parcialmente. Se é parcialmente, você não teve uma decomposição total. Então, provavelmente, nós vamos ter que utilizar o grau de dissociação em iodo e bromo. Então, a equação química é a seguinte. Brometo de iodo gasoso dando reversivelmente, o que realmente prova que o processo ele está em equilíbrio, I2 gasoso mais bromo 2 gasoso. Vou balancear. Sabendo-se que ao atingir o equilíbrio, atingir o equilíbrio significa que isso aqui está em um recipiente fechado. Eu só vou ter equilíbrio a partir do momento em que isto aqui está em um recipiente fechado. Em fase gasosa, então a reação é gasosa, a pressão parcial de bromo é de 3,08 atm, atmosfera. Então nós temos que utilizar o que nós chamamos de tabela de equilíbrio. Eu divido a tabela de equilíbrio em 3 partes. Algumas literaturas colocam exatamente em 2, início e equilíbrio. Eu vejo o quanto reagiu, mas ok, conforme o cliente deseja. Então, ele diz que no equilíbrio o bromo apresenta 3,0 atm. Ora, no início não tinha nada de bromo e não tinha nada de iodo. Quanto reagiu para que tivesse a formação de 3,08 atm? Os mesmos 3,08 atm. Ok. Qual é o número que somado a um x, né? Eu tenho uma pressão de 3,08. O próprio 3,08. 1 mol de iodo está para 1 mol de bromo. Então, se está reagindo 3,08 atm, eu também vou ter aqui 3,08 atm. Então, 3,08 atm. Show. 2 mol de brometo de iodo está para 1 de iodo ou 1 de bromo. Se eu tenho 3,08 atm de bromo ou de iodo, tanto faz, eu vou ter o dobro aqui. Então, 6,16 atm. Eu posso sim relacionar numa constante de equilíbrio a pressão, o número de mol e a concentração da quantidade de matéria. Eu não posso relacionar com a massa, tá bom? Ok. Eu vou ter que agora calcular a pressão inicial. Então, no início, eu tive estas condições para colocar dentro do meu recipiente. Então, eu vou calcular a pressão de brometo de iodo quando eu coloquei no recipiente. Então,
pressão vezes 0,25 é igual. Número de mol é a razão da massa pela massa molar. A massa atômica do iodo é 127, do bromo é 80. Então, isso aqui igual a 207. Vezes o R, 0,08206, vezes 227 graus Celsius, que corresponde a 500 Kelvin. Então, a pressão é igual a 6,56 atm. Então, no início, foram colocados 6, o que equivale a 6,56 atm. Para os reagentes, num estudo cinético, o reagente na reação direta, ele é consumido ao longo do tempo. Diante disso, se eu tenho no início 6,56 e reage 6,16, quanto que eu vou ter no equilíbrio para o brometo de iodo? 0,40 atm. Diante disso, a constante de equilíbrio em função das pressões parciais vai ser a pressão de iodo, que multiplica a pressão de bromo, dividido pela pressão de brometo de iodo, tá aqui, elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser 3,08, que multiplica 3,08, dividido por 0,40 ao quadrado. A constante de equilíbrio em função das pressões parciais, da mesma ideia da lei de Dalton, vai ser exatamente, aproximadamente, né? 59,26. Não existe unidade para constante de equilíbrio. Grilo, por quê? Porque a constante de equilíbrio ela é definida através de um parâmetro termodinâmico chamado atividade. E atividade não apresenta unidade. Ok? Muito obrigado e até a próxima.